quando começam os custos de uma operação de importação e como elas são gerenciados e reconhecidos na contabilidade essas operações? Em que momento que começa a acontecer, tanto na visão financeira, gerencial, contábil? Eu queria deixar claro que a pergunta eu coloquei contábil aqui, mas ela não é destinada exclusivamente a contadores, tá bom? Perfeitamente. Inclusive, é importante a sua pergunta, né? Porque muitas vezes a gente, nos processos que nós fazemos de consultoria, é muito comum chegar no mercado e a empresa tem uma importação, aí você vai buscar lá na contabilidade dela ou no financeiro o registro contábil financeiro daquela obrigação, porque é o seguinte, quando você tem uma importação, a importação, no início dela, o primeiro contato, um dos primeiros contatos é com o exportador. Então, como é que você reconhece contabilmente a obrigação que você tem com aquele exportador? É muito comum a gente ver aí no mercado algumas empresas só reconhecerem contabilmente ou no financeiro a obrigação com o exportador quando tem a emissão da nota fiscal de entrada. Só que nós temos o Incoterm, que o Carlos pode explanar bastante para a gente a questão dos Incoterms, que de acordo com o Incoterm da operação, essa obrigação a empresa já tinha há muito tempo atrás e ainda não foi registrada na contabilidade. E nós temos normas contábeis específicas lá no CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde nós temos a norma do pronunciamento conceitual básico da contabilidade, que fala que uma obrigação ela deve ser reconhecida no ato que ela acontece. Então, quando eu estou negociando com o exportador e eu já defino o Incoterm daquela mercadoria, eu já vou estar... naquele momento eu já tenho que reconhecer ou não a obrigação na contabilidade. Pois é, aí você fez uma lembrança interessante. O artigo 18 do regulamento aduaneiro fala que o importador deve guardar, o importador, o adquirente, tem umas outras pessoas, que ele deve guardar toda a documentação da operação pelo prazo decadencial, que são 5 anos, que é o direito que a Fazenda tem de reaver o crédito. E quando ele detalha quais são esses documentos, ele fala dos mais óbvios: fatura, packing list, conhecimento de embarque, até aí tudo bem, mas ele emenda registros comerciais, contratos comerciais que envolvem não só entre as partes, e a gente sabe que boa parte das operações, das operações médias, não há contrato formal, mas há fatura pro forma. E se há fatura pro forma, vai haver um pagamento, ou seja, já começa aí uma obrigação financeira e contábil. Mas ele vai um pouco mais além, ele diz também que os registros contábeis, aí registro contábil, o regulamento aduaneiro deixa de forma subjetiva. E aí, puxando, se eu pego um Incoterms, por exemplo, Ex-Works, em que eu tenho que ir lá buscar, mas não houve pagamento, o pagamento vai ser, por exemplo, na entrega da mercadoria, que vai acontecer, na entrega da mercadoria, no embarque da mercadoria, que vai acontecer ali 30 dias depois daquela transação efetivamente acontecer. Como é que o importador faz esse lançamento, essa obrigação contábil, se ele não teve um registro financeiro, por exemplo? Perfeitamente. Então, apesar dele não ter o registro financeiro, né, existe uma formalização, né, existe uma fatura, não é? Ali com o Incoterm, existe uma formalização, né, com um exportador. Então, naquele momento, ele já tem uma obrigação. Por mais que ele haja esse desembolso, né, e esse desembolso seja futuro, a contabilidade ela determina que um passivo ele deve ser reconhecido no ato que você tem conhecimento daquela obrigação. Então, quando eu já tenho a fatura do exportador, eu já tenho que reconhecer na contabilidade. Mas como é que eu faço isso, né? Contabilmente, eu vou chamar aquilo de um estoque em trânsito. Então, lá no meu balanço patrimonial, quando eu separo, eu tenho lá o grupo do ativo, né, que são os bens e direitos, numa definição mais técnica, ou seriam as reservas de benefícios futuros da empresa, né? Porque são os ativos que têm por objetivo gerar caixa para a empresa, né? Então, eu teria lá no grupo de estoques os chamados estoques em trânsito. Então, eu teria ali um ativo que seria um estoque em trânsito e, com contrapartida, eu teria um passivo, uma obrigação de um exportador a pagar.
Pois é, pergunta você, e quem está nos vendo ou ouvindo, quem é que faz isso, esse lançamento de estoque em trânsito? Várias empresas. Enquanto não houve pagamento? Várias empresas organizadas pelo seguinte caso. Ok. Porque uma empresa... Entendi só a pergunta dele, porque nem todo mundo faz piada isso. também. Mas nem todo mundo faz isso, você tem razão. Pois é. Porque é difícil controlar assim, porque geralmente o empresário ele tem na cabeça que ele começa a registrar o que ele pagou. Muitas vezes. Não existe isso só. Tem a questão do regime de competência, que é o que o Francinei explicou aí. Por trás é um dos princípios da contabilidade, que é o princípio da competência e da prudência, não é isso?